Vamos agora às notícias do Flamengo nesse dia 31/5/2024. Vai ficar no malvadão agora. Clebão tá feliz pra caramba contigo aí. Clebão, e a marra é nossa. Esse aqui é... Ô, Bigode, você ficaria ou você iria pra Europa, levando em consideração que se ele faz um ano bom lá, pode pular para um Big Six, que é um dos 6 grandes times da Inglaterra? De ver assim, eu acho que primeiro que é uma decisão extremamente pessoal. Ele ainda tem o desejo, né, de jogar no futebol europeu, de ir para um grande centro. Eu acho que ele tem total capacidade disso. Pelas informações que eu soube, ele não aceitou a proposta salarial, porque ele queria ganhar mais. O cara quer levar o cara que quer pagar menos, vai dormir, West Ham. Aí não dá, né? Ainda mais que vai ganhar em Libra. Presuntos do Oeste. Não é em real. Então, isso valoriza ainda mais. Só que eu acho que, assim, eu espero que isso não aconteça, mas isso pode ser também o fim da linha para esse sonho dele de jogar na Europa, porque ele já tem 28 anos. Agora eu te pergunto, Fernandão, é mais fácil ele ir para a seleção brasileira jogando no West Ham ou no Flamengo? Com o Dorival de treinador, para mim não faz diferença. Porque o Dorival já sabe da capacidade do Fabrício e decidir, dependendo do lugar em que ele esteja jogando, vai depender do tamanho da performance dele. Se ele estiver bem, jogando bem, performando bem, e a equipe dele indo bem também, porque faz muita diferença você estar muito bem e a tua equipe mal, ainda mais você sendo zagueiro. Enfim, mas o Flavinho foi bem demais. Esse movimento para a Europa, para um time de um grande centro como a Premier League, que hoje é dito como o melhor campeonato do planeta, depois dos 29, 28 anos é muito difícil. Ele tem 28, né? Ele tem 28. Já seria muito raro no caso dele. Pelos valores, né? Pelos valores, sendo zagueiro. Enfim, mas é uma opção dele. Ninguém melhor do que ele para saber o que é melhor para ele mesmo. Não deve ganhar pouco no Flamengo. O Flamengo hoje é o maior time da América do Sul. E para você sair do maior time da América do Sul para um time que não vai te pagar o que você acha que merece na Europa, pode ser qualquer lugar do planeta, do universo. Qual foi a mais alta, do Flamengo ou do Palmeiras? Acho que é do Flamengo. Eu acho que é do Flamengo também. Acho que é do Flamengo. Tenho quase E o certeza. Flamengo não tem o mecenas, né? Não. O Flamengo não tem aquele cara que fala assim, beleza, vou pagar tudo aqui, vou comprar avião. Não tem. O Flamengo o Palmeiras também, mas é fruto de uma grande administração começada lá atrás pelo Eduardo Bandeira de Melo. Não, sem dúvida nenhuma. É um reflexo, né, Gil? O que a gente está vendo hoje é um reflexo. E assim, acho que essa recusa do Fabrício Bruno pode soar até como um recado para o futebol europeu. Para chegar aqui, para tirar jogador de time grande, de time que briga por tudo, jogador já com 28 anos, não é mais uma promessa. Ele já, há muito tempo, o Fabrício Bruno, a gente já fala dele aqui, desde o Bragantino. Não vai ser fácil. O mundo árabe quis tirar o Gustavo Gomes lá do Palmeiras, não liberaram. O Gustavo Gomes não foi. Fabrício Bruno agora, por uma opção dele, também não vai. Então, é interessante esse movimento aqui do futebol brasileiro. Porque muita gente diz, chega aqui, pega, paga 10 Mariola e leva. Não é assim, calma. Aquele fato, né? Comprar de quem tá duro é fácil. Exatamente. Comprar da gente é fácil. Quero ver comprar do Mion, do Luciano Huck. Comprar de quem tá com dinheiro é mais difícil, ainda mais porque o salário dele deve ser um salário muito bom. Ele renovou há pouco tempo. É isso. Acabou de renovar. Pô, irmão, sabe qual é? Eu tô com Bigode. Porque a Libra é vezes 6 e cacetada. Quase 7, Pro eu cara acho. oferecer e não chegar no salário do Flamengo, são duas coisas. Primeiro, que ele recebe muito bem. E segundo, o West Ham, cara de pau pra caramba também. Pois é, né? pô. Quer tirar um maluco daqui, o maluco foi convocado há pouco tempo, quer pagar pouco manteiga. Pouco manteiga pra eles, né? A gente é uma feijoada rabada Completa. com agrião, é batata. Oficial, hein? Exame do Ayrton Lucas, constatou lesão muscular, tá fora do clássico do final de semana. Teremos Vinha na lateral, Bigode. Muda um pouco a característica. O que muda? Porque o Ayrton é mais um jogador mais agudo, né? Chega até o fundo, gosta muito de fazer essa ultrapassagem pelo lado do campo. O Vinha não. Como a gente viu o gol do Pedro nesse último jogo, com a assistência do Vinha, o Vinha é um cara que gosta de vir mais por dentro. Acho que isso pode ser interessante, mas torcer para não se chocar com o Cebola, né? Porque o Cebola também gosta de fazer esse movimento o passe de fora que o para Vinha dentro. deu pro Pedro no último jogo foi brincadeira, mano. Foi passe de armador. De camisa 10. Mas eu gosto muito do Vinha. Eu, inclusive, aqui, eu falei que quando ele chegasse, ele seria titular, no meu ponto de vista. Mas o Ayrton não deixou a peteca cair, não. Deu uma acordadinha quando o Vinha chegou, hein? Mas agora pode ser a oportunidade do Vinha. Apesar de que tem Copa América aí também, não adianta. O nível de competição aumenta quando você tem jogadores de muita qualidade na mesma posição. O Vinha é um cara rápido também, só que é mais forte fisicamente, tem um poder de marcação um pouco melhor, apesar do Ayrton ter uma recuperação muito boa, principalmente quando precisa da velocidade dele, que ele é muito veloz.
Porém, o Vinha também se mostrou que não é lento. Não é um jogador lento, passa muito bem pelo lado do campo e muitas vezes sem a bola, o que é importantíssimo para um time em que tem a posse, você dá a opção sem a bola, e mostrou nesse gol do Pedro, em que ele tem a qualidade também para colocar os jogadores na cara do gol e jogar por dentro. A gente falou aqui quando ele veio para o Flamengo que ele pode fazer, claro que jogadores diferentes, mas uma posição parecida com a do Felipe. Isso. Fazer esse terceiro homem de meio campo para ajudar o Flamengo na sustentação da posse da bola e até numa marcação, numa recuperação, num perde-pressiona, em que o Flamengo precisa recuperar. Agora, Curulito, o Flamengo, ô Bigode, o Flamengo está disposto a oferecer um projeto para trazer o Thiago Alcântara na janela do meio do ano. Meu irmão, meu amigo, o Vasco tentou, manifestou interesse, está sondando, mas o Flamengo parece que vai chegar com um projeto, depois fechou. Eu gostaria muito de ver o Thiago Alcântara aqui, especialmente com a camisa do Flamengo. Mas eu acho muito difícil. Por que, Bigode? Difícil. Marcelo voltou? Mas é porque o Thiago ainda tem... Tudo bem que o Marcelo ainda tinha também mercado lá, mas não sei se o desejo dele é voltar pro Brasil agora, né, Fernando? 33 anos, vem ser feliz aqui, tá no Liverpool. GV, eu recebi uma informação na segunda, foi segunda? Acho que foi segunda. Na segunda que você teve problema lá no voo, no seu voo. Não, foi na terça que tu me mostrou aqui. Foi na terça? Tu me mostrou. Enfim, em que a família dele, né, ainda deseja ficar um pouco mais na Europa. Ele falou isso? A família dele deseja ficar mais na Europa e que dentro dos times da América do Sul, no Brasil, tem as melhores equipes no ponto de vista deles, e que é nessa ordem mesmo, né? Flamengo, Vasco, esses times grandes, mas a ideia hoje é permanecer. Mas tem uma diferença. O Vasco é gigantesco. A torcida do Vasco, pra mim, é top 3 do Brasil disparado. Mas quando o cara tá no Liverpool, ele vir pro Flamengo e vir pro Vasco, tem uma diferença. Não, hoje. Concordo. Sim. Só que o Flamengo tem o poder financeiro, a torcida, o momento, briga por tudo. A equipe que briga por tudo. Mas o Vasco tem um outro fator que é importantíssimo. O pai dele jogou no Vasco, começou no Vasco. É verdade, ele é filho do Mazinho, é verdade. Ele e o Rafa. Não, essa genética aí é absurda, maluco. Tem que pegar e congelar. Isso é raro. Tem que pegar e congelar e passar para as próximas. Parceiro, o filho dele é Flamengo. O pai é Vasco, mas o filho é Flamengo. Eu não duvido, não. O João acabou de confirmar. Tem foto do moleque. Tem na praia, estão de férias. Então, só que coletivamente um desejo familiar é tentar permanecer um pouco mais na Europa. E tem a questão que ele ganha 3 milhões também, né? O quê? Bota aquele o quê aí, Pedrinho? O quê? As informações, né, que foram divulgadas é que ele ganha 3 milhões de reais lá fora. Eu vi ontem também o negócio do Militão, 5 pontos por mês, mano. Pô, GV, eu falei aqui pro Flavinho, e o Thiago Alcântara, na minha opinião, é nível Toni Kroos. Fluminense, São Paulo, o primeiro colocado do grupo C, que pode ser o Strongest, que pode ser o Grêmio, né? Tem essa possibilidade. Júnior Barranquilla pode até ser o Atipato, se vencer o Grêmio, né? Isso. Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro e River Plate. Me parece o River Plate com a melhor campanha. Isso. Melhor campanha da primeira fase. 16 pontos. Né? Exatamente. Venceu sua partida de hoje contra o Tátira. Já entrou a telinha. Pote 2. Colo-Colo. O pior segundo colocado de todos os tempos. Impressionante. Só 6 pontos. Ganhou um jogo só. Tajeres, o C2, que pode ser o Grêmio, que pode ser o Atipato, que pode ser o Strongest, Botafogo, Flamengo, São Lourenço, Peñarol e o Nacional, que se classificou em segundo no grupo do River Plate, certo? Então, esses vão ser os cruzamentos. Vai cruzar o pote 1 com o pote 2, sorteio na próxima segunda-feira, transmissão na ESPN, você vai acompanhar com a gente no Star Plus, 10:01 da tarde, tá bom? Então na próxima segunda, 10:01, o sorteio, né? Pra ficar todo mundo aí de olho aberto e preocupado com o pessoal do pote 2 ali, né, André? Porque o pote 2 ali, a gente já falou, o Botafogo tá no pote 2, o Flamengo tá no pote 2. Então, talvez sejam os adversários ali que o pessoal mais quer fugir. Ou não, André, tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Antes de falar da classificação do Colo-Colo com 6 pontos, né? Toda vez que um clube brasileiro começa escorregando a fase de grupos da Libertadores, caso, por exemplo, do Botafogo, que o William acabou de mencionar, e o Botafogo poderia ter se classificado em primeiro lugar. Poderia? Alguém fala assim, não, mas já houve classificado com 10 pontos, 9 não sei se dá, com 10 vai dar. O Colo-Colo se classificou com 6 pontos. 6 pontos. Então, não vamos esquecer desse registro histórico. Isso. Nas próximas edições, lembrar que o Colo-Colo se classificou
com 6 pontos. É uma situação rara, né? Mas é possível, na mesma fase em que houve um primeiro colocado que fez 16, o segundo com 6 passar a fase seguinte. Bom lembrar que em outros grupos, equipes que fizeram 6 pontos não passaram. E o mais inusitado ainda dessa classificação é que, assim, empatou com o Cerro Porteño em número de pontos, em saldo de gols, vitórias, número de gols pró, gols contra, tudo. Foram tirar a diferença justamente no número de gols marcados fora de casa. Exato. Uma loucura. Então, entre os times que estão em segundo, eu acho que o Flamengo é um problema. Por mais que essa fase de grupos não tenha mostrado algo nem próximo do que a gente imagina ser o melhor Flamengo, com o Tite, com essa ideia de jogo, com esses jogadores. O Flamengo fez poucos bons jogos ao longo do ano até agora, não estou falando só da fase de grupos da Libertadores, mas em especial essa fase de grupos da Libertadores 2024 mostrou um Flamengo com muitos defeitos de jogo mesmo, né? Uma classificação em segundo lugar, atrás do Bolívar. O Bolívar liderou esse grupo com 13, a gente achava que o Flamengo ia fazer 18. Exatamente. Então é uma situação bem distante daquilo que se imaginava no momento em que os grupos foram formados. O Flamengo entra em segundo e não é aquela coisa assim, mas de uma hora para outra esse time pode se acertar e aí o problema vai ser de quem no sorteio tiver o Flamengo como adversário. Tem muito tempo para as coisas acontecerem ainda. Mais de 70 dias. E o normal é que o Flamengo, num determinado momento, atinja um nível de competição muito superior ao que a gente viu até agora. Isso é o normal. E eu não estou com isso dizendo que o Flamengo vai dar absolutos espetáculos estéticos, né? As pessoas vão lembrar de 2019 e não vão falar mais com saudosismo a respeito daquela temporada. Não é disso que eu estou dizendo, que eu estou falando. Eu estou falando de um nível de competição de acordo com o que o elenco pode fazer sob o comando dessa comissão técnica. Talvez seja na fase de mata-matas da Libertadores. Talvez seja algo que aconteça um pouco depois, durante o Campeonato Brasileiro. Não é possível que o Flamengo continue jogando como vem jogando, assim, num desempenho ok. Isso. Ou menos do que isso. Né? Não acho que isso vai durar muito tempo. O Botafogo é a mesma coisa. O recado para os outros times que jogam a Libertadores e que se classificaram para a próxima fase já foi dado na reviravolta que o Botafogo apresentou. 0 ponto nas 2 primeiras rodadas. A comissão técnica atual chegou e mudou muito o jeito do Botafogo jogar. E começou a fazer o Botafogo jogar de uma forma que utiliza os jogadores, né, que o Botafogo tem no seu elenco da melhor maneira. E eu até achava que o Botafogo, chegando na última rodada com chance de ser primeiro colocado, seria de fato o líder do grupo. Mas, do ponto de vista prático, pensando também que as coisas vão demorar muito, nós estamos falando de mais de 2 meses para essa competição voltar a estar em ação, eu espero que o Botafogo melhore também, eu acho que é o normal. Então, essas 2 equipes vão criar um problema para o sorteio, porque são times que provavelmente deveriam estar do outro lado para enfrentar os segundos colocados. E alguém vai se arrepender de ter ganhado o grupo, eu creio, no caso de ser adversário do Flamengo e do Botafogo. Outro que pode complicar também ser pote 2 é o Grêmio, né? A gente está falando aqui, o Grêmio ele pode ficar em segundo lugar no grupo, e é engraçado porque aí são 3 times com características completamente diferentes, né? Você vê um Flamengo que está numa atuação ok, esse é o momento, né? Vamos ver daqui a 70 dias. Um Botafogo que avançou mais do que o esperado pelo pouco tempo de trabalho do treinador, né? Um time que já está entregando um pouquinho mais do que a gente imaginava, e um Grêmio que talvez o tempo faça bem. Um Grêmio que acabou de voltar de uma parada forçada, que não queria. Voltou muito bem. Voltou muito bem, mas tem uma questão física, tem a questão mental dos jogadores também. Daqui a 70 dias, pode estar num nível melhor também. Então são 3 clubes com momentos distintos por situações diferentes. Um é troca de treinador, outro por causa de uma tragédia, o outro porque o trabalho ainda não engatou como gostaríamos, né? Como a gente gostaria de ver. E que, de acordo com sua característica, cada um com a sua característica,
são os que mais podem causar problema para quem ficou em primeiro lugar, é o que o André falou. A pessoa olha, se arrependimento matasse, preferia ficar em segundo. Não, então, mas aí... boa noite, William, boa noite, companheiros, mas é bom lembrar que no outro pote você tem River Plate, Atlético, Palmeiras, Fluminense, São Paulo, então... Pode dar um River Plate, a melhor campanha, o River Plate pega o Flamengo, tchau pro River Plate. É claro que é melhor ficar em primeiro, porque a chance de você pegar um time mais forte, ela é bem menor. E você decide em casa, já que a gente conseguiu citar 2 do pote 2 com uma força. Ainda acho que o Grêmio vai ficar em primeiro, o Grêmio pode ficar em primeiro com uma vitória e um empate. Ele não precisa ganhar os 2 jogos, então ele pode empatar com o Atipato e vencendo o último jogo por 2-0, se não me engano, já é o suficiente para que ele supere o The Strongest, que teve 10 pontos, é o líder da chave com 10 pontos, então não é uma campanha tão insuperável assim. Então acho ainda que o Grêmio vai ficar do lado mais forte, enfim, no pote mais forte. O que me chama atenção, assim, olhando para o começo da Libertadores e olhando para as oitavas de final, é o fato de que a gente não conseguiu mudar muito os critérios que a gente tinha em relação a favoritos, maiores ou menores forças. Quer dizer, não teve ninguém que chegou atropelando, ninguém que tenha tido um desempenho que a gente fala, caramba, o que esses caras estão jogando vai ser difícil segurar. Talvez o Atlético tenha sido esse time num determinado momento, antes da penúltima rodada, mas o Atlético já era visto como uma das maiores forças dessa Libertadores. O futebol do Flamengo não justifica que se olhe para o Flamengo como essa força toda, mas ele é essa força, ele é essa potência. Pelo que o André falou, é muito provável, e assim, e tudo bem, vamos considerar que a gente fala isso todo ano do Flamengo, né? E falamos o ano passado também, aí chegou o confronto contra o Olímpia e o Flamengo caiu. Mas é normal que você espere muito mais do Flamengo por esse elenco absurdo e tão forte que tem. O Palmeiras também não está jogando futebol, a gente viu e vai falar do jogo de hoje, mas é normal que se respeite o Palmeiras pelo mental, né, pela força mental, pela competitividade, pelo que a gente sabe que esse time joga na hora que o jogo é decisivo, é mata-mata. Então, o que eu quero dizer é, muitas vezes, uma fase de grupos de uma competição como a Libertadores ou como a Champions League, elas te apresentam algumas novidades ali, que você fala, opa, olha lá, esse time aqui, ninguém estava dando muito por ele, mas é um time que... Eu não acho que isso tenha acontecido muito. Vamos ter o River de melhor campanha, mas o River já era colocado também junto com esses que eu citei, Flamengo, Palmeiras e Atlético. Botafogo, estou de acordo com você, conseguiu melhorar, é um time forte e óbvio que é um time temido por estar no segundo pote. Sim. E no pote 1, acho que o São Paulo, né? Que a gente falava aqui que... Sim, mas o São Paulo... também trocou de treinador e subiu. E a gente já falava do São Paulo no começo da temporada. É claro que os primeiros jogos, né? E antes da troca de técnico, foram jogos decepcionantes. Mas ninguém olhava para o São Paulo como uma carta fora do baralho. Até porque estávamos falando do campeão da Copa do Brasil, de um time forte mata-mata, com tradição na competição. Então, eu não acho que mudou muito... O elenco melhorou também. O elenco melhorou. Eu não acho que tenha mudado muito a graduação ali de ninguém, sabe? Em relação a nível de favoritismo. E entra um pouco aí no que a gente estava falando ontem, né? Que no fim foram muitos jogos, tá? Muita coisa aconteceu do ponto de vista de números de partidas e tal, mas não foram jogos suficientes para que a gente pudesse ter tirado grandes conclusões. A expectativa continua grande, a temporada no Brasil e na América do Sul vai começar para valer a partir de agora, a partir da semana que vem, deste final de semana, né, o bicho já começa a pegar. E especificamente falando de Libertadores, são 2 meses e meio. Quer dizer, qualquer previsão que a gente queira fazer... hoje. Assim, 2 meses e meio é uma enormidade, sobretudo no futebol sul-americano, as coisas mudam, a gente vai ter mercado, né? A gente vai ter saída, vai ter chegada de jogadores, então eu acho que a gente vai estar pronto para falar dessas oitavas de final ali na semana, né? Umas 2 semanas antes a gente já pode fazer mais prognósticos. Você vê como as coisas são, né? O Fabrício Bruno ia deixar o Flamengo, já não vai deixar, já vai ficar. O Palmeiras até lá tem o retorno do Dudu, vai ter a chegada do Felipe Anderson, acho que o Atlético não vai perder ninguém, acho que o Palmeiras está perdendo o Endrick, né? O Fluminense vai ter a chegada do Thiago Silva, talvez o Galo, o Bernard. Vai ter a recuperação de alguns jogadores também. É o que eu falei, o Galo não deve perder ninguém, o Flamengo não deve perder ninguém, o Palmeiras não deve perder ninguém, está perdendo o Endrick, mas aí tem a Copa América e a gente vai ver como serão esses atletas na Copa América
Tomara que não, mas se alguém se lesionar já é um prejuízo para o retorno, então tem muito... Além da parada, tem muita coisa acontecendo no meio dessa parada da Libertadores que pode trazer prejuízos ou pode trazer algum tipo de lucro para essas equipes. Qual foi a tua decepção da primeira fase? Dos classificados, quem mais acha que ficou devendo? E quem você acha que te surpreendeu, Breiler? Tudo bem? Pegou, você vê que ele te jogou despreparado, hein? Pode pensar? Achou que eu ia ficar cozinhando, né? Tá legal, tá tudo bacana hoje, tá todo mundo classificado. Jogou a bomba no meu Breiler essa. Já posso bater de volta pro lado de cá. Boa noite pra você também, William. Boa noite, Breiler. Boa noite, companheiros. Boa noite. Então, eu vejo que os classificados, pelo menos as principais apostas de título, pelo menos na minha visão, tiveram uma pontinha de decepção. Não decepção, porque estão classificados, mas o torcedor se sentiu frustrado pelo desempenho. E aí o Flamengo, naturalmente, se classificou em segundo, aí uma surpresa até negativa pelo nível do grupo. O Fluminense, como atual campeão, se escola. O Fluminense mostrou pouco, mesmo se classificando. A gente falou sobre a pontuação do Colo-Colo. O Fluminense se classifica com uma pontuação mais que o dobro maior que a do Colo-Colo, mas sem desempenho. Que sofreu, que tomou gols em todos os jogos no Maracanã, que não conseguiu ser vistoso e ter o mesmo volume de jogo da Libertadores do ano passado. Não teve um jogo como aquele contra o River para dizer, opa, esse é o campeão da América, esse é o time que vai lutar pelo bicampeonato. Então, nesse aspecto, ainda está devendo. E do lado do Palmeiras, a gente pode discutir, esse Palmeiras do Abel a gente já viu em outros momentos oscilar, esse time que, de certa forma, até no Brasileiro estava dado como morto, reagiu e bateu o campeão. A gente sabe que o Palmeiras vive essas fases, mas até por ter Estevão, o Endrick na última dança, na despedida, no que poderia apresentar, também um Palmeiras abaixo. Então esses três times, dá pra gente olhar e, legal, classificados, é outra competição a partir do mata-mata, mas pelo desempenho deixam uma interrogação. Como vão reagir, como vão dar liga no segundo semestre. Então, por tudo isso, eu vejo não como uma decepção completa, uma frustração, mas um pezinho atrás. O Galo foi uma grata surpresa sob o comando do Milito, emplacou 12 jogos consecutivos sem perder. Foi a segunda melhor campanha o Galo, hein? Os 15 pontos. Foi a segunda, o River primeiro, 16, porque o Palmeiras acabou empatando, o São Paulo ganhou do Tajeres, que poderiam superar o Atlético, e o Atlético acabou ficando com a segunda melhor campanha. Ele só não decide em casa se ele cruzar com o River Plate. E pro Galo, esse é um grande trunfo, porque a química com a Arena MRV tem mudado, o torcedor ali já está pegando uma cultura nova de estádio. O Galo, em 2013, venceu aquela Libertadores, virando jogos no Independência, jogando em casa. Então é um grande trunfo para o Galo e principalmente chamou atenção pelo desempenho. O Atlético, sim, por mais que tenha oscilado, até durante os jogos, contra o Peñarol em casa, depois de abrir 3-0, toma 2 gols, mas foi um time muito consistente em termos de jogo. Então, por isso, eu coloco o Atlético como uma grata surpresa da primeira fase, pelo desempenho e por esse mesmo critério, eu vejo que há uma pontinha de frustração para Fluminense, para Palmeiras e principalmente para o Flamengo. A tela que o pessoal está vendo aí é a classificação geral, ou seja, dos primeiros colocados, os melhores. Então, o River ficou com a primeira colocação geral, o Atlético em segundo, o Palmeiras em terceiro, no saldo de gol supera o Fluminense, que teve a mesma pontuação. Ali, 3 equipes com 13 pontos, o São Paulo no saldo supera o Bolívar e o Tajeres, e o Peñarol ali com 12 pontos, o pior dos primeiros colocados, né? É ruim dizer, é o pior dos primeiros. Foi um time que evoluiu muito, né, da última temporada para a atual. Exatamente, trabalho do Aguirre lá, hein? 7 de saldo da equipe do Peñarol. E para você, quem ficou devendo, mesmo classificado, quem está muito abaixo daquilo que ainda pode produzir e quem te surpreendeu aí, de repente, no decorrer até dessa primeira fase? Boa noite, William, Boa noite, amigos, Lohan, né, fã de esporte. Boa noite. Acho que muita gente ficou devendo. Muita gente. Quando a gente olha aquela lista ali, das 5 melhores campanhas, 4 são de clubes brasileiros. Acho que isso retrata bem a diferença econômica que hoje a gente está vendo na Libertadores. Hoje eu só consigo enxergar o River Plate como um intruso para ser campeão. Como tem tirando sido, o brasileiro. Tem sido o River Plate. Assim. Mesmo assim, a gente está falando aqui de uma Libertadores em 2024 que ninguém sobrou. Tá tudo em aberto.
Óbvio que todo o trabalho que está sendo executado vai ser muito importante para a reta final. Mas é um outro campeonato, um outro cenário, como o Jean falou. Você pode ter mudança de técnico, você vai ter jogadores saindo, jogadores chegando e alguns de peso, como o Felipe Anderson no Palmeiras, o Thiago Silva no Fluminense, o Bernard no Galo. Muita coisa vai ser modificada. O Flamengo pode também conseguir, por exemplo, reforçar esse lado direito, que é uma questão. A série do Fabrício Bruno, economicamente, pode ser algo que vai pesar para a máquina girar, que seria um lucro muito grande, mas tecnicamente eu tenho certeza que o Tite está feliz com a notícia, tanto que ele falou que não gostaria de perder. Sim. Mas assim, decepção, assim, o Flamengo estava em um grupo fraco e não foi o líder desse grupo. É uma decepção. Se a gente for pegar todas as atuações do Flamengo na fase de grupos, acho que a melhor foi contra o Bolívar. Ali venceu e convenceu. Até acho que o último jogo contra o Milionários foi uma atuação ok, né, oscilando dentro do jogo, depois que construiu o resultado. Ganhando alguns presentinhos, né? Alguns presentes, relaxou um pouquinho. Mas você viu um crescimento quando a corda apertou. Eu acho que nessa reta final teve uma certa melhora de rendimento com o Tite. O Palmeiras, apesar da pontuação alta, me decepcionou muito o nível de jogo. Não só na Libertadores, em 2024. Acho que é um time... A gente vai falar mais sobre o Palmeiras, mas é um time que está meio que numa transição, numa renovação. E aí ele vai colocando jovens jogadores, só que ele não conseguiu construir ainda uma identidade, uma engrenagem que funciona. É um time que tem muita dificuldade para criar, principalmente quando enfrenta um adversário de bloco baixo, né, defensivamente organizado, e quase todo mundo vai jogar assim contra o Palmeiras. Sim. Então é algo que ele vai precisar evoluir para a próxima fase. Né? O Fluminense também é um time que a gente esperava, ainda mais por ser uma equipe do Fernando Diniz em um outro estágio. Aí são as equipes que mais me decepcionaram. De ponto positivo, eu coloco os 3 brasileiros que tiveram uma história semelhante, que é de novos técnicos chegando. Eu acho que o São Paulo evoluiu muito com o Zubeldia. Já era um elenco qualificado, mas não teve um encaixe ali com o Carpini. Um início bom, depois se perdeu. Você vê hoje o time do São Paulo em campo, mesmo quando ele gira ou quando muda o esquema tático, você tem uma ideia. O time tem uma organização. Né? E ele conseguiu vencer um jogo complicado contra um adversário competitivo, que é o Talheres. Então você vê que é um time que avançou com o Zubeldia. Botafogo nem se fala, com o Arthur Jorge, outro time que tem também um dos melhores elencos para mim do país e agora está colocando isso em campo. Tem muita coisa a evoluir, mas não dá nem para comparar o que o Botafogo entrega hoje com o que não entregava com o Thiago Nunes. E o Atlético, acho que é o principal destaque. Apesar da oscilação de um Atlético que precisa melhorar, principalmente nos jogos fora de casa, a gente viu isso na Copa do Brasil, contra o Sport, a gente viu isso também na Libertadores, quando fez um jogo muito ruim contra o Peñarol. Se a gente fosse colocar o time que mais se destacou em um futebol bem elaborado ofensivamente, com ideias, em uma equipe que foi transformada com o Milito, eu colocaria o Galo. Acho que a gente teve pílulas de um bom futebol do Atlético nessa Libertadores, apesar da oscilação. A forma como ele encaixa o Scarpa, né? No último jogo ele jogou mais como ala pela esquerda, mas se encaixou muito bem, dando certo ele pela direita, as inversões para buscar ele vindo para bater no gol. Quem sabe recuperar o Pedrinho, né? Sim, Pedrinho pode ser um cara a se recuperar. O Arana é um jogador que foi muito potencializado pelo Milito, né? Pela liberdade que ele tem ali. Então acho que São Paulo, Botafogo e Galo evoluíram muito a partir da chegada dos seus técnicos. E quem está devendo, Palmeiras, Fluminense e o Flamengo pelo que a gente espera de rendimento, né? Não estou falando sobre show, mas de um jogo mais organizado, né? De um jogo melhor conectado ali dentro de campo coletivamente. A gente, quando começa a Libertadores, os favoritos e tal, não sei o que, geralmente a gente tem colocado Palmeiras e Flamengo, né? E aí vem os outros. Talvez o River, ali próximo, mas não na mesma prateleira. O Atlético, quem sabe, no começo dessa temporada estava com o Felipão ainda e tal. E tem as mudanças de treinadores, coisas que a gente está falando do que pode acontecer em 70 dias, muita coisa já aconteceu no período da fase de grupos, né? A gente continua olhando para a Libertadores e vendo, apesar das irregularidades de campanhas, Palmeiras e Flamengo ali numa primeira prateleira, ou essa primeira fase mostrou que mais alguém já colou nessa primeira prateleira, ou eles desceram de prateleira? Não, aí que está. Em termos de futebol apresentado, não só pelas pontuações, mas o River Plate e o Atlético Mineiro, eles já devem ser considerados, por jogo jogado, o que eles fizeram até agora, primeira prateleira. E o Flamengo não. O Flamengo
Pelo mesmo critério, não. Não se discute o potencial do Flamengo e o que o Flamengo pode fazer. Mas a primeira fase, a fase de grupos do Flamengo, não é uma fase de primeira prateleira do continente. Tanto que o Bolívar ficou à frente, em pontos. O jogo que o Flamengo mostrou é um jogo ainda muito defeituoso, muito problemático. Essas outras equipes jogaram mais do que o Flamengo. O Palmeiras jogou mais, embora também não tenha sido exuberante. Hoje, por exemplo, foi uma noite em que o Endrick, em ocasião de despedida, não fez um bom jogo. Sim. O Veiga não fez um bom jogo. De novo. O Estevão não fez um bom jogo. E o Palmeiras não conseguiu pressionar o São Lourenço hoje em casa. De um lado, os primeiros colocados de cada grupo, de outro, os segundos que não são tão segundos assim, não é? Everton, Guimarães. Aqui a gente tem de um lado aqueles que conseguiram a supremacia nos seus respectivos grupos, só que no outro lado tem, por exemplo, Botafogo, Flamengo, Peñarol. E aí, Everton, você que acabou também perdendo pro Peñarol aí em Minas com um dos seus times. Então, Renata, tá fedendo um confronto novamente entre Atlético e Peñarol. Agora, se você perguntar para mim, Everton, se você pudesse escolher, aí eu escolheria o Colo-Colo, hein? Aí é delicinha. Só que nem isso é garantia, porque quem comanda o Colo-Colo, por exemplo, é o Almiron, que chegou na final da Libertadores diante do Fluminense, só que era o técnico do Boca Juniors. Exato. E aí, Ronaldão, você que tá olhando bem profissional, sem elementos emocionais. Sem preocupação nenhuma. A verdade é assim, olhando esses potes, né? Eu analiso aqui 2 times que eles sempre se enroscam no começo dessa competição, depois começam a fazer a diferença. Tem time aí que não perdeu ainda, mas se perder uma pode ficar de fora. Ainda mais agora nessa próxima fase. Então, olhando assim o Tajeres, São Lourenço, vou colocar mais um, o Peñarol, que pode surpreender. Agora os demais não, podem vencer aí com tranquilo. Menos o Bolívar também, acho que foi outro que, né, destoou um pouco por ter altitude e, mais uma vez, acaba entrando no pote 1. Mas os demais ali que podem fazer um negócio diferenciado, vamos dizer assim, inesperado, vamos dizer assim, nessa competição, é o Tajeres, pra mim, né? São Lourenço e Peñarol, que não foram tão bem nessa fase. Agora, Chiquito, chama atenção o Botafogo crescendo de produção e o Flamengo nesse pote 2. Ninguém gostaria de pegar essas equipes brasileiras, por exemplo. Eu tava pensando nisso, tem que fugir do Flamengo. Mas, acho que o Galo tá com cara de Galo e Flamengo já nas oitavas. Não queria, tá? Não queria, mas acho que o Galo já pega o Flamengo. Passa um só. E aí, confronto brasileiro, você sabe o que pode acontecer, né? Galo e Flamengo? Galo e Flamengo. Eu acho que tá com cara de Galo e Flamengo. Você está impetuoso. Galo e Flamengo já. É uma pena, porque um dos dois acaba caindo, mas tem que fugir do Flamengo, né? E o Botafogo é brasileiro, tá crescendo e tudo mais, mas o Flamengo é o bicho papão desse pote 2, hein? Sgarbi, o São Paulo tem que fugir de quem? Tem uma frase que eu acabei de inventar, que é a seguinte. Daquelas pro caminhão? Para-choque do acabei caminhão? de inventar aqui. Quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Essa, Denilson. É que ele é juvena, ele é menos familiarizado com essa frase. Tá ouvindo a coletiva do Abel, né? Tá ouvindo a coletiva do Abel. Diante disso, São Paulo e Flamengo na próxima fase. Na brincadeira da parte. Pra mim tem que evitar completamente o Flamengo, que pra mim é um dos favoritos mesmo estando no pote 2. Né? Não evita mas o não Flamengo. Pode escolher, não pode escolher brincadeira da parte. Mas evita o Flamengo e o Tajeres, cara. O Tajeres é um time que não tem tanta expressão. Com cara também. Mas é um São time. Paulo e Tajeres é um time muito organizado. E ele tá com o São Paulo preso na garganta. E jogando lá na Argentina é um time que dá trabalho e eu evitaria o Tajeres também. Capelanes, eu só vi o seu olharzinho assim, analítico. O que Vou falar pra você uma parada. Tem um pulo do gato aí que pouca gente... Tem o quê? O Negrão tá de marcação com você. Me ajuda, Negrão. Você não é chato quase. Não, imagina. Tem um pulo do gato nessa história aí. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte, atenção. Os clubes vão poder se reforçar na próxima janela de transferência. Então, muitos clubes que ainda estão, por exemplo, buscando contratações, esses clubes devem se reforçar. Vou dar um exemplo aqui. O River Plate, daquele de Marcelo Gadiardo, que jogou muito em 2015, 2017,
não fez lá grandes campanhas, muitas vezes, em algumas edições de Libertadores, na primeira parte da temporada. Veio a janela, os caras contrataram pra caramba, tiveram dificuldade de classificação e chegaram na decisão e venceram as competições. Então eu fico só imaginando, o clube que conseguir investir de forma correta vai mudar e descaracterizar muito para melhor. Vai descaracterizar um time que ainda está em montagem. Então eu acho que se eu tivesse que pincelar aqui, por mais que o Flamengo não esteja naquele nível de atuação que a gente espera, irmão, Flamengo e o Palmeiras são as duas forças do continente e tem camisa, diferentemente de algumas outras equipes. E tem um detalhe, Chico, eu vou pela contramão da história. E os times que perdem jogadores, como o Palmeiras está perdendo o Endrick, já é notório, já era sabido, tá chegando o Felipe Anderson, Dudu tá voltando. Mas como é que a gente encara esse outro lado? Que alguns clubes, o Flamengo poderia ter perdido o Fabrício Bruno. Então, mas se tivesse perdido, imagino eu que teria ido ao mercado. Porque esses clubes Palmeiras... Mas o Léo Ortiz... Hã? Tá no Inter. Quem tá no mercado? O Gabriel Mercado. Bom, El Patrón. Amo El Patrón. Tem o Léo Ortiz, ou seja, o Flamengo já pensou antes, né? Na possibilidade em seleção, isso. Copa América, né? O Léo Pereira, enfim, o Fabrício Bruno. Mas assim, Renata, esses clubes que podem perder, pelo menos esses dois aí, Palmeiras, Flamengo, Galo, eles têm capacidade de conseguir ir ao mercado na janela e repor. Mas tem que cuidar também, porque a janela, ela pode servir pro bem ou pro mal, né? Exato. São daqui 2 meses as oitavas, né? Então, você tem que manter uma boa sequência, você tem que estar com uma boa estrutura de time, não pode perder ninguém, tem lesionados. E muda, hein? E vai ser legal também porque talvez com as equipes brasileiras o campeonato nacional possa fazer uma pressão. Até porque a gente vai ver o desempenho por aqui e esse desempenho pode ser transferido também para a Libertadores ou Sul-Americana. Palmeiras e talvez o Galo, eles conseguem ter jogadores que recebem uma proposta do West Ham e dizem não. O próprio Flamengo, pelo noticiário publicado no GE, deixa de ganhar mais de 80 milhões de reais e não fez nenhum tipo de pressão para o Fabrício aceitar. Ó, tá aqui a proposta, segundo que está publicado no GE. Não quer, beleza, tá reintegrado e segue a vida. Então, assim, eu acho que o Flamengo chegou num patamar financeiro, graças a ele, ao trabalho que foi feito de reconstrução, tão gigante, que eu acho que a gente não pode tratar como normal. Ainda é exceção que um clube consiga, mas o Flamengo chegou lá, que um clube recebe uma proposta do West Ham e o jogador fala, não, vou continuar no Brasil. Eu acho isso notável, cara. Eu acho uma notícia, assim, impensável há tempos atrás. Um clube europeu vem no Brasil, eu quero esse zagueiro. E o zagueiro olha o salário e fala, não, mas o que eu ganho aqui no Flamengo não compensa para a Inglaterra. É que eu acho que não é só questão de salário, né? E aí o Flamengo também oferece um ambiente, uma certa estabilidade. Quer brigar dizer, por título. Quer dizer, o Fabrício, seleção brasileira. O Fabrício sentiu que, geralmente, né, pô, você ganhar uma proposta do futebol inglês, beleza, tô indo, correndo, né? Não é mais assim, né? Então, mas assim, é a exceção da exceção da exceção. Sim, o Flamengo virou exceção. O que a gente pode evoluir não é para os clubes segurarem o Endrick, é que outros clubes do Brasil, caso trabalhem bem como o Flamengo, consigam chegar a esse patamar que o Flamengo hoje está, e o Palmeiras está também. Mas me chama atenção, aí eu vou pro lado do atleta. Eu acho que esse combo que o Serginho trouxe, eu acho que o Fabrício foi muito assim, ninguém está sabendo aqui do valor, do que ele ganha, do que ele deixa de ganhar. Mas eu acho que ele pensou muito na carreira dele para frente. Eu acho que o Flamengo dá para ele muitas oportunidades. Primeiro, ele tá num clube onde ele se sente... Mas como ninguém rasga dinheiro, é claro que não era um valor que era irrecusável para quem já tem um alto salário no Flamengo. Né? E ele sabendo que é um clube que vai disputar sempre competições, títulos, que ele pode fazer uma renovação de contrato, melhorar ainda a sua renovação. Você acha que o Léo Ortiz ficou triste ou feliz com muito triste, muito. O Léo Ortiz nessa hora estava ligando, falou, vou jogar agora, não vai mais. Mas eu acho que, como eu falei no caso do Palmeiras, eu acho que a partir de agosto vai todo mundo jogar muito, em termos de quantidade de jogo, porque não tem jeito, cara. Vai todo mundo jogar muito, muitas vezes, assim... Claro que você parte do princípio que o Fabrício e o Léo Pereira são os dois zagueiros que o Tite escolheu hoje como titulares do Flamengo e arrumaram entrosamento e tal. Mas, assim, nada garante que o Léo Ortiz não possa ganhar uma posição daqui a um mês e meio. Então, assim, pro Tite é que é bom isso aí, né? Ter 4 zagueiros de alto nível, né? Cara, só para efeito de comparação, o Corinthians recebeu uma proposta por um jogador de 20 anos na mesma posição, o Murilo. 12 milhões de euros. Não pensou 2 minutos para vender. Vendeu na hora, 12 milhões de euros. E nem o Murilo pensou 2 minutos. Claro. Né? Então, são as duas coisas ao mesmo tempo. Óbvio. Né? O Moscardo também, 20 milhões de euros. Que eu acho que esse agora ficou é mais do Fabrício que do Flamengo, então, né? por isso que eu tô falando dele. Mas é um jogador de 28 anos.
O Flamengo está num patamar que, para tirar um jogador dele, você tem que oferecer muito dinheiro. Então, assim, a proposta para o Fabrício Bruno, que é um jogador de 28 anos, ela era de 13 milhões e meio de euros. O Murilo, de 20 anos, foi vendido por 12. Então, assim, o mercado sabe que para tirar alguém do Flamengo, tem que colocar lá em cima mesmo, cara. E o Flamengo também sabe que ele pode negociar. Chegou a 13 milhões e meio, mais de 80 milhões de reais. E eu acho admirável, pelo noticiário do GE, que o clube também não faça uma pressão. Tá bom, não quer. Fica aqui e segue a vida. Ele renovou há pouco tempo o contrato, né? Ele já está no segundo contrato dele no Flamengo. Assim, eu acho que não tinha terminado, mas por conta das boas atuações, da performance, ele ganhou um novo contrato, extensão deve do contrato, ter na cláusula aumento também, de multa, essas coisas todas. Convocado para a seleção deve ter na cláusula também que aumenta não sei os pormenores, salário, assim, mas ele já está num segundo contrato no Flamengo, desde que ele veio do Red Bull Bragantino. Assim. Não, o Fabrício foi um baita acerto do Flamengo, né? Desde a hora que trouxe ele do Bragantino. E, curiosamente, ele passou por um processo de adaptação no Flamengo. Sofreu. Em 2022, quando o Flamengo ganha a Libertadores com o Dorival, a zaga era Davi e Léo Pereira. Exato. O ciclo do Dorival, aqueles 4, 5 meses vitoriosos do Dorival, o Fabrício foi reserva do Flamengo. E aí vira o ano, o Fabrício começa a ganhar titularidade na temporada seguinte, e aí se firma hoje como um zagueiro titular, inclusive convocado para a seleção. Mas também não foi assim um processo, ele já chegou como dono da posição. Conta, né? Por isso que o Léo Ortiz talvez se espelhe no próprio ex-companheiro de um processo de conquista de lugar no time, de adaptação. E acho que cabe aos outros clubes da Série A terem a humildade de olhar para o que o Flamengo fez e entenderem como é que o Flamengo, que estava tão emburacado, chegou ao patamar de hoje. Com 10 anos de processo, né? 1 2013. bilhão, sim, mas olha o estágio que ele chegou hoje. 1,5 bilhão de arrecadação e a dívida de apenas 50 milhões de reais. Então esse clube pode se dar o luxo de falar, tá bom, não vou ganhar 80 milhões de reais aqui, vida que segue. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver aí o que foi que a mídia está falando sobre o Flamengo, sobre esse clássico contra o Vasco. Ficou interessado, quer saber o que foi que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. E além de tudo isso, um clássico contra o Flamengo no domingo, Pedro. Exatamente, Bruno. Tudo bem? Mais uma vez, um abraço aí para você, Prates, Marra, todo mundo que está sempre com a gente nesse Sport Center. Tem esse clássico agora, Flamengo classificado na Libertadores, tranquilidade nesse sentido, embora em segundo lugar, esperava que fosse em primeiro, mas só volta a Libertadores em agosto. Então é hora de focar totalmente no Campeonato Brasileiro. Também vai ter a Copa do Brasil um pouquinho mais para frente, mas agora é a hora do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 2 desfalques para essa partida, o Léo Pereira e também o Ayrton Lucas, lesões musculares ali na parte posterior da coxa esquerda, lesões bem parecidas, inclusive tempo de recuperação similar, 15 dias basicamente, que devem ficar fora da equipe. Então o Vinha entra no lugar do Ayrton Lucas e na defesa fica sempre aquela dúvida. Fabrício Bruno, que recusou o West Ham da Inglaterra, não teve um acerto salarial, seria vendido por 15 milhões de euros, o Flamengo aceitou, mas não houve esse acerto. Ele volta à equipe titular, ficou no banco de reservas contra o Milionário justamente por conta dessa negociação, ou a dupla vai ser mantida, Davi Luiz e Léo Ortiz, a dupla que foi bem contra o Milionários. Então cabe ao Tite escolher nesse treinamento de hoje, também amanhã, no Ninho do Urubu. Também o Tite tem que aproveitar esses últimos momentos aí pré-Copa América com os seus convocados, os estrangeiros que o Tite tem, De La Cruz, enfim, Pulgar, também Arrascaeta, Varela, o próprio Vinha também, principalmente uruguaios ali e o chileno, porque eles, depois do clássico contra o Vasco, eles se apresentam às suas seleções e aí é muito difícil que voltem ainda para disputar algum jogo antes da Copa América. O Flamengo até numa tentativa, talvez, de contar com os uruguaios, mas sabe que é difícil essa possibilidade. Enfim, talvez conte com os uruguaios e chilenos, o Pulgar, bem depois da Copa América, só depois, perdão, da Copa América. Então fica essa questão aí, tentar utilizar esse time com força total agora, força possível total nesse clássico contra o Vasco, arrancar, quem sabe, essa vitória e depois seguir a toada no Campeonato Brasileiro com vários desfalques, mas o Flamengo já imaginava que os teria nessa sequência de temporada. Lutou para paralisar a competição durante a Copa América. Não foi possível, então vai ter que lidar com esses remendos aí possíveis durante a competição
Sul-Americana que vai ser disputada de seleções nos Estados Unidos, Bruno. Pois é, as Copas param, né? Libertadores para, mas o Campeonato Brasileiro não, pelo contrário, agora com jogos acumulados por causa da paralisação pela triste tragédia no Sul. Prats, nos últimos 5 clássicos, o Vasco não ganhou nenhum, hein? Dos últimos 5. Tá na hora de ganhar, né? 1 empate e 4 vitórias do Flamengo. Tá na hora? Assim, Bruno, o favoritismo do Flamengo se deve muito pela condição que o Flamengo tem de jogar, pelo grupo que o Flamengo tem, coisas que a gente fala aqui diariamente. O Pedro falava sobre uma indefinição na defesa do Flamengo com essa permanência do Fabrício Bruno. Permanece e volta ao time titular, Prats? Então, Bruno, a gente vai ter de ver, porque o Tite usa muito essa métrica da meritocracia, obviamente, da maneira que ele observa os jogadores. O Fabrício Bruno não saiu por deficiência técnica. Saiu porque tinha uma negociação avançada que poderia ser concluída, como foi, só que foi concluída para o Fabrício Bruno ficar no Flamengo. Sim. Me parece que o caminho natural seria ele voltar. Por mais que a impressão de quem jogou contra o Milionários foi uma impressão positiva, o Fabrício Bruno não estava comprometendo no time, não fazia jogos ruins, não saiu porque, olha, teve um acumulado de erros, de problemas, de falhas e saiu, não. Ele saiu porque me parece que estava muito voltado para essa situação fora de campo. Como resolveu ele vai ficar, a tendência natural é ele voltar. Se o Tite seguir geralmente o que ele trabalha com um grupo de jogadores, acho que volta o Fabrício Bruno. E ele é o melhor zagueiro, né? No momento muito bom. O momento é o melhor, né, Marra? Não tem porque não. Não seria uma quebra de... uma furada de fila, uma quebra de hierarquia ali no elenco. Não. Porque o Tite costuma, de fato, respeitar muito isso, né? Sim, mas até mesmo o Léo Ortiz foi esperando uma fila o tempão até começar a jogar. Mas o Fabrício Bruno, para mim, ele é o zagueiro de melhor recuperação do elenco. É um zagueiro que é muito rápido, ele toma um drible, ele tem rapidez para no 1 contra 1 retomar a bola. Ele é um zagueiro bom nesse sentido. Eu de novo, vou falar assim, para mim ainda é fase de negociação. E acho que ele foi muito bem negando. Não tem que ir só porque vou disputar a Premier League. Tem que ir para ganhar um salário justo, um salário bom. Mas é muito dinheiro, Bruno. É bom para o Flamengo também. É o mesmo valor que o Flamengo gastou para contratar. É muito dinheiro que entraria para o Flamengo, mas o jogador avalia, claro, a questão salarial para ele. Ele está certo. E é uma questão, acho que me parece, ele pessoal também, né? E ele é titular do Flamengo. Foi convocado para a seleção brasileira. Ele não tem que ficar... na primeira proposta eu vou. Não, ele tem que se valorizar. Y acho que él está certo. Claro, faz parte. Brasileños, salvo el año pasado Boca y algún otro River, siempre los brasileños dominan. Agarren la tabla de posición. Yo trazo un equipo que define mejor de visitante. ¿Cómo? Que también, pues River, en el sentido, sí hizo fuerte de local, pero si encontrás un equipo que define mejor de visitante, como River de local también. Pero además, en ese sentido, Chapu. No es. Yo te digo una cosa, este programa es el loop. Todos los años lo mismo. Todos los años repiten lo mismo. No hay cucos. Este es el año que se ganan los brasileños. Hace 6 años que ganan los brasileños, que llegan al final los brasileños, salvo el año pasado Boca y algún otro River. Siempre los brasileños dominan. Agarren las tablas de posición. Yo comparto. No es su opinión. Agarren las tablas de posición. Es mentira eso. El año pasado se hablaba de Fluminense, porque ¿sabe por qué se hablaba de Fluminense el año pasado? Porque compartió el grupo con River. ¿Y cómo le fue? Campeón. No era porque le ganó a River. Yo comparto. No. Porque era bueno de verdad. Compartía el grupo con River. Vimos a Fluminense. Y no se hablaba de Palmeiras, le pegó un paseo de novela a River en Brasil. Dijimos, Fluminense juega bien. Palmeiras también. No se hablaba de Palmeiras. Acá. La verdad, viendo los partidos, no hay cuco. Hasta acá no hay cuco. Por supuesto que te pueden meter 5 refuerzos los brasileños ahora y ser una maravilla. No. Hasta acá, a diferencia de la Copa pasada, no hay un cuco. Lo más parecido a un cuco, Atlético Mineiro. Claro, de Mineiro. Mineiro es el nombre. Palmeiras tiene su nombre, River tiene su nombre. Mineiro parece ser el gran el que mejor funcionamiento tiene. El que mejor funcionó en la primera ronda. Miren los partidos de Palmeiras antes del partido de ayer. Y juega muy bien. Muy bien Palmeiras. Yo comparto. Pero Palmeiras no se queden con 90 minutos, porque yo te digo River Temperley, vos me decís, no, River, están en Brasil y se están cagando de risa. El Guido Gleit de la televisión brasileña está hablando de River también. Porque vos te estás llevando por el nombre, por puede lo que ganar juega, la Copa. Bueno, yo Palmeiras, ¿quién es máximo candidato? River 90 entre los 4. Los 4 son brasileños. Bueno, ¿sabés por qué no entre los 4? Por cómo juega River. No, ese es el tema. Y sí, entre otras cosas. Pero pará. El mejor equipo de fase de grupo de los 4 candidatos. Gastón, digamos que River... Él dice, ¿por qué no? Si hoy Guido... A ver, lo conocemos a Guido. Guido ha venido acá flameando la bandera del juego de River muchos años. Y este año no la flamea. Además de que no flamea la bandera del juego de River, sino que habla de estadística, no lo ve a River con un andar de campeón. Entonces, no nos queramos esconder atrás de... No, porque están los brasileños. River hoy, jugando 2 puntos más de lo que está jugando, hoy diríamos que es candidato. Hoy diríamos que es candidato. Pero River
River ayer se fue al entretiempo empatando 0-0 con Táchira. Bueno, pero vos, ahí estás analizando resultados. Ayer River, el primer tiempo debe haber terminado 4-0. Lástima que no lo haces cuando se convoca. Que no lo haces. Boca terminó 3-0 el primer tiempo ayer. Pero cuando Boca no genera los goles que como contra Estudiantes. Dijiste, no, el partido de... ¿A vos te gustó el partido de River ayer por el rival? El primer tiempo debe haber terminado 4-0. ¿A vos te gustó? Le pregunto no. ¿Te gustó el partido de River ayer? Lucas, para mí lo que hay que analizar te conformás con poco. Es difícil, a ver, los últimos campeones de la Copa Libertadores, salvo alguno en particular, no tuvieron andar de campeón en fase de grupo. Vos lo viste en River 2018, la fase de grupo lo que fue... Fluminense le hizo 5 a River. Boca, que llegó a la final de la Copa Libertadores. ¿Lo viste con andar de campeón en fase de grupo? No, después se ¿Hablando de los campeones o del subcampeón? Bueno, no. El campeón, Fluminense. Boca estuvo muy cerca de ser campeón también. Es decir, ¿quién fue el campeón de 2023? No Fluminense. Bueno, no, sí importa. No nos porfiemos. Importa. No nos porfiemos. Entonces, ahí es donde yo te digo. ¿Pero cómo ¿entendés? lo digo? Claro, Boca en el grupo que tuvo. Primero Boca le tocó un brasileño en el grupo. Bueno, debería haber arrasado. Pero Boca le tocó un brasileño en el grupo. Para mí debería haber arrasado. Un brasileño menor. Para mí Fortaleza salía en el grupo de River segundo caminando. Eso es lo que me pasa a mí. O sea, River un grupo débil, bueno, está bien. Tráiganme también que Boca tuvo un grupo débil. Pero y como no lo tenemos, no lo tenemos, entonces tampoco lo de River. Yo trato de nivelar un poco acá todo el tiempo. Acá la verdad... Trato de hacer equilibrio. Pero ¿quién dijo que la fase de grupo de Boca fue buena? No, bueno, pero nadie. En general la tendencia es que Boca está bien. Bueno, Boca jugó 3 partidos con suplente. Que Boca juega bien. Que igual Boca... esto, ¿River jugó con suplente en la fase de grupo? Igual esto bueno, eso es una decisión. Claro. Bueno, para mí esto tiene un mérito, pero no determina nada. En ese sentido, River fue el mejor. Pero es verdad, el grupo influye. Ajá. Porque vos, en ese sentido, si te toca un grupo más débil, seguramente tenés más chance de ganar. Ahora, no determina nada. Lo único que va a determinar es que pueda definir del local. Ahora arranca porque de hecho arranca otra fase. River nada que ver con esto. River Talleres creo que es peor River Flamengo. Creo que es peor River. No. Flamengo. Peor Flamengo. No Yo sé, contra ¿quién no quiero jugar? Te digo la verdad. Flamengo. De esta zona, de lo que le va a tocar en octavos, Flamengo no quiero jugar. Sí. Talleres. Botafogo no quiero jugar y Talleres no quiero jugar. Bueno, ahí son los 3 que no quiero jugar. Talleres, me lo evitaste. Yo te pongo Talleres, Flamengo, San Lorenzo. Pero el Cuco es Flamengo. Yo Talleres. Y salió segundo. Y usted me puede decir, pero el Flamengo no es el que era, salió segundo. Los cruces no con los quiero jugar con argentinos Flamengo, también señores. es difícil, Cruce entre argentinos difícil. ¿Sabés que Talleres le toca a River y es el gran impulso para animarse? Después de River más por resultado que por rendimiento, el argentino que mejor jugó la fase de grupo de Copa Libertadores fue Talleres. Talleres con San Pablo estuvo muy bien, quedó San Lorenzo fuera. metió una clasificación con... Esquisita, ruinzinha, Tite questionado, mas aí o Pedro desandou a fazer gol. Reverências em sequência. A repetição da famosa comemoração do Pedro simboliza a calmaria que vai chegando ao Flamengo depois da turbulência. Ele fez gols nos últimos 4 jogos, 2 contra o Milionários pela Libertadores. Justamente o período em que a pressão sobre o Tite foi amenizada por uma sequência de vitórias nessas 4 partidas. Foram 10 gols marcados e sem levar umzinho sequer. E agora vem com muito mais corpo essa filosofia implantada. Fez com que a gente pudesse superar esse momento difícil que a gente teve aí de 2, 3 derrotas consecutivas há um mês atrás. Depois desses tropeços, o Flamengo fechou a fase de grupos da Libertadores com festa no Maracanã. Esses tropeços de resultado, para mim, eu acho que nos deu a oportunidade de melhorar muita coisa, de rever muita coisa que a gente deveria mudar. E isso nos fortalece para a próxima fase. A Libertadores só volta em agosto, mas domingo o Flamengo retorna ao Maracanã na retomada do Brasileiro num clássico contra o Vasco. E o Tite tem que lidar com alguns problemas. O Ayrton Lucas está se recuperando de uma lesão na coxa esquerda que teve no jogo contra o Milionários e vai ficar fora um tempo. Vinha vai ser a solução enquanto não vai para a seleção do Uruguai disputar amistosos e a Copa América. Pelo menos a defesa vai ter a volta do Fabrício Bruno. O zagueiro ficou no banco contra o Milionários enquanto resolvia se ia ou não para o West Ham da Inglaterra. Decidiu ficar e deve voltar ao time domingo. O histórico recente aponta a superioridade do Flamengo em clássicos contra o Vasco. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. Mas isso não significa que a missão de domingo vai ser fácil. Muita dificuldade, como todo clássico. O Vasco tem inúmeros grandes jogadores, mas cabe a nós
estarmos preparados para vencer esse clássico. Antes do Mauro, faça justiça ao Gabigol. Foi ele que deu esse furo. Teve isso também. O repórter Gabigol, novas funções. Na zona mista. E aí, Mauro? Eu achei a notícia péssima do Flamengo. Deixou de fazer uma venda extraordinária. Mesmo? Um jogador que provavelmente será reserva em breve, que não é o melhor zagueiro do elenco, vendido por 15 milhões de euros, aproximadamente. É mais ou menos como se o Flamengo tivesse dado o Fabrício Bruno para pagar o De La Cruz. Trocaria o Fabrício Bruno pelo De La Cruz? Foi esse o negócio que o Flamengo perdeu. E aí eu acho que entra aí uma discussão, né? Que salários o Flamengo está pagando para certos jogadores, hein? Pelo amor de Deus, para o cara recusar um salário de um time da Premier League em Libra. Tudo bem que o custo de vida aqui é muito mais caro e tal, mas eu acho assim, cada um define como é que vai traçar a sua trajetória profissional, mas deixar de jogar na Premier League para jogar em qualquer time sul-americano, latino-americano, enfim, eu acho uma decisão no mínimo curiosa. Mas o rapaz preferiu ficar no Brasil e ficar no Flamengo. Eu acho que em breve ele vai ser reserva. Ele não é o melhor zagueiro do Flamengo. O melhor zagueiro do Flamengo poderia ter hoje, na minha opinião, seria Léo Ortiz ou Léo Pereira? Léo Pereira. Léo Ortiz e Léo Pereira. O melhor zagueiro do Flamengo que tem hoje é essa zaga. Seria a melhor zaga. Para mim, muito mais qualidade para sair jogando, jogadores com mais técnica, pela proposta que o Flamengo tem. O Fabrício é um jogador de recuperação, um bom jogador para ter no elenco. Isso é problema do Dorival. Escala quem ele quiser, ele convoca o Rafael. Quer dizer, absurdos acontece com tudo que acontece. O Fabrício não tem bola para ser jogador de seleção brasileira. Rafael, agora. E foi uma venda excepcional, o Flamengo perdeu. Eu acho que a discussão aí é que salário tá pagando bem, né? O cara recusar uma proposta dessa. Porque o que acontece? Jogar no Flamengo, quem vê o Flamengo? Só o Brasil e a América do Sul. Se jogar no West, o mundo te vê, cara. O mundo inteiro vê você jogar. Todo o planeta vê a Premier League. E de um West Ham você pode até, saindo bem, né? Conseguir passar por um clube maior e tudo mais. Seria uma grande experiência para ele, mas é uma opção do rapaz, ele tem todo o direito de escolher o que ele quiser. Eu acho no mínimo curioso e me chama a atenção isso. O Flamengo está praticando salários extraordinários. Fantástico, parabéns. Porque para o cara recusar, porque não tinha muita diferença e tal, realmente. Agora foi um péssimo do Flamengo. Péssimo. Era uma venda excelente que agora, também que a janela nem abriu, né? Tem que aguardar para ver se o time inglês vai de novo voltar à carga, digamos assim. Fez uma proposta, olha isso aqui, não quer, vai ter que ver. O técnico agora é o Lopetegui, está chegando no Oeste, espanhol. Vamos ver como é que vai ser. Se vai insistir. É a questão do Paquetá, né, Mauro? Ou se simplesmente vai deixar isso aí. Começando a falar sobre o Mengão na Libertadores, cara. Pelo que o Flamengo jogou nessa primeira fase, pelo que vem jogando, eu já pergunto pro Bruno Pet. Já dá pra colocar o Flamengo como, sei lá, um dos 3 favoritos à conquista da Libertadores hoje? A pergunta que não quer calar é a seguinte, Canta. Quando que o Flamengo saiu desses favoritismos? Você acha que não saiu? Pra mim, não. Acho que assim, quando saiu o sorteio da Libertadores, e o Flamengo pegou 2 altitudes, e aí depois o sorteio de sequência de jogos coloca esses 2 jogos nos 3 primeiros, eu falei, cara, o Flamengo não vai passar com tranquilidade. Eu não suporto, eu odeio altitude. Eu tinha preocupação com altitude. Eu prefiro pegar o River no Monumental do que pegar La Paz. Você não compra essa parada da galera que é uma desculpa do Tite pra não jogar bem? Pra mim não é. Eu acho que assim, o Flamengo passou por um momento, passou por uma fase em que eram muitas desculpas e isso deixa o torcedor falar, pô, não é possível que tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, mas a verdade é que era mesmo, e isso dificulta. Mas assim, acho que poderia ter desempenhado melhor mesmo com todas essas questões que tinha. Isso são 2 coisas diferentes. Mas, cara, jogar em La Paz, pra gente aqui, brasileiro, que não tá acostumado, é outra parada. É outra parada. Então, assim, eu não conto com pontos de um jogo desse, por exemplo. E aí o Flamengo ainda pegou o bônus de ir a Bogotá, que é uma altitude um pouquinho menor, mas que também tem uma altitude. Foi um jogo até que o Flamengo poderia... Acho que foi o grande tropeço do Flamengo na fase de grupos foi ter empatado esse jogo contra o Milionários, que sai na frente, tinha um a mais. Dava pra ter ficado mais tranquilo ali. Esse jogo seria primeiro colocado. E passaria mais tranquilo também. Entrou aquele Rivaldinho, né? Entrou lá driblando. O Emerson Rivaldo. Jogou ontem, jogou. E fez uma jogadaça, inclusive, no primeiro jogo. Talvez a única jogada do Milionários no jogo inteiro foi dos pés dele. Né? Então, mas você não acha que o Flamengo, então, sempre foi um dos favoritos? Eu acho que sim. E continua. Pra mim, continua. Não perdeu esse grau de favoritismo junto com o Palmeiras. O Atlético Mineiro também, que fez uma primeira fase muito forte, classificou em primeiro, inclusive. Pra mim, né? O River tem o ponto de
jogar a final no Monumental, né? Que é aquele gás... Eles vão buscando isso, aquele gás a mais. É o que o Flamengo teve ano passado, não conseguiu, mas o Fluminense acabou conseguindo jogar a final no Maracanã. Mas que o Demichelis não goza de um grande prestígio, né? Assim, com a imprensa. O River sem De La Cruz, né? É o principal jogador dele. Porque eu vi isso, eu não tava ligado nisso, mas agora, recente, quando acabou a Liga Saudita, os argentinos falaram muito do retorno do Gallardo, né? Porque o Al-Ittihad não engrenou. E assim, aí... não, porque o De La Cruz tá aqui, o Demichelis e tal. Então assim, o Demichelis o trabalho do River não é um trabalho que, assim, tá engrenado, mas é o River. Não sei se o Bruno confia. Eu vou falar Pet, porque tem o Bruno Cantarelli, tem o Bruno Pet, o Pet. O Bruno é o nome mais comum da nossa geração. Sim, absolutamente. É o João da nossa geração. Eu não conheço um Bruno da minha idade. Eu não conheço um Bruno da minha idade que não tem um apelido. É isso. Todos Ou têm. que não seja chamado pelo sobrenome. Pelo sobrenome. Se o Pet também pensa assim, a gente no Brasil tem essa cultura, né? Se o time tropeça, se o Flamengo, Palmeiras e esses dois, antes da Libertadores começar, nossa, esses são os brasileiros favoritos. Se tem a fase de grupos ali com qualquer desvio, esse conceito de favorito já começa a ser diluído. Coisa que não acontece, por exemplo, com os argentinos. Quantas vezes o Boca, nessa série que o Boca venceu trocentas, fez uma primeira fase... É a frase o Boca famosa chegou na final ano passado sem ganhar um jogo de mata-mata. Empatando todos. Tem uma frase famosa do Riquelme: a Libertadores começa a partir das oitavas de final. Eu acho que tem uma campanha clássica também do Cruzeiro, quando era treinado pelo Cuca, né? Acho que o ano do Once Caldas. Isso, do Roger. Roger Gilberto no time, né? Avassalador, faz a melhor campanha. Primeira fase, né? Eliminado pelo Once Caldas é campeão. O Corinthians, é 2004. O Corinthians contra o Flamengo em 2010 faz a melhor campanha da fase de grupos. O Flamengo faz a pior entre os classificados. E elimina o Corinthians. Isso em 2010. Antigamente ainda tinha separado o primeiro, pegar o 16º, né? Hoje não. Assim, a verdade, no meu ponto de vista, é que hoje, principalmente pelo aspecto financeiro, econômico, o futebol brasileiro se colocou muito à frente do resto da América do Sul. A Argentina ainda tenta ali, mas River, um Boca já menos. Os outros argentinos já não conseguem mais competir. Mas taticamente você não acha que às vezes encurta isso? Encurta, mas eu acho que a diferença hoje é parecida. Não é do mesmo nível, mas eu acho parecida, por exemplo, quando o Real Madrid vai jogar a fase de grupos da Champions. É que agora a Champions vai mudar, né? Mas até nesse formato que é igual ao da Libertadores, os caras às vezes poupam na fase de grupos da Champions. Porque a diferença, a disparidade é muito grande. Então assim, hoje eu acho que o clube brasileiro hoje já tá se dando ao direito. O Palmeiras, o Abel Ferreira poupa, volta e meia em fase de grupos de Libertadores. E passa tranquilo, passa sem problemas. Porque o futebol brasileiro hoje já se colocou nesse patamar, de uma distância que é tão grande, que um time todo modificado, um time reserva, consegue passar com tranquilidade. E eu sempre falo isso, o Flamengo, por ser esse clube que tem... Ontem saiu mais um balanço, eu tava lendo do elenco mais valorizado do Brasil, do Flamengo e, consequentemente, da América, assim. Aí a galera acha que o Flamengo vai chegar na primeira fase, como você disse, com essa superioridade, vai amassar. Isso não aconteceu. Mas a opinião de vocês é de que o Flamengo, mesmo não amassando, é um dos favoritos. Pode botar entre os 2, 3 favoritos aí, por conta dessa junto força. Com o Palmeiras, junto com o Atlético. Pra mim são os 3 principais, junto com o River. Pode botar os 4 aí, eu acho. O Galo tá vindo forte com o Milito, trabalho forte, o Paulinho tá jogando muito. O trabalho do Milito pra gente ter uma noção, por exemplo, ninguém acha que o Paulo Souza fez um bom trabalho no Flamengo, mas se pegar a fase de grupos do Flamengo, são 16 de 18 pontos. Ele empata com o Tadieres fora, de restante ganha todos os jogos. Eu acho que o grande fiel da balança pro Flamengo ter esse porém, esse senão nessa campanha da fase de grupos é o jogo contra o Palestino, porque o jogo contra o Palestino não tem altitude, é um time fraco, jogando longe do seu estádio, com o estádio vazio, e o Flamengo faz uma partida tenebrosa. Ali, ele dá ligou alerta, porque o Flamengo não era pra ter passado pelo que passou, de ter que chegar no último jogo, vencendo, sabe? Não precisava disso. E com campanhas até, por exemplo, o trabalho do Tite hoje é superior ao que o Flamengo tinha com o Paulo Souza, e mesmo assim teve uma campanha inferior. Então, assim, ligou o sinal de alerta, e agora o Flamengo pode pagar um preço um pouco complicado, embora ainda seja um dos favoritos, porque, por exemplo, pode pegar uma altitude nas oitavas de final, um Bolívar da vida, os Strongest da vida. Esse ponto eu queria falar, porque a gente tava discutindo ontem na Flá TV sobre só falar isso. Sobre os possíveis adversários do Flamengo? Então, fala aí. Que o Flamengo passa em segundo,
Pode ter pela primeira vez na história um clássico carioca e um mata-mata de Libertadores, isso nunca aconteceu. Duas possibilidades Duas clássicas. possibilidades diferentes, porque o Fluminense passou em primeiro. É, e o Botafogo em segundo. O Botafogo seria só depois mais pra frente. Mas pode ter o Botafogo e o Fluminense. Fluminense. Fla-Flu teve na iminência de acontecer 2 vezes recentemente, né? Já aconteceu na Sul-Americana 2 vezes. Na Sul-Americana 2009 e 2018. Aquela que chegou na final, 17. Que era com o Rueda de técnico. Pegou o Fluminense, Barranquilha e depois chegou na final contra o Independente. Mas interessante isso, nunca houve um clássico carioca no mata-mata de Libertadores. Libertadores não. Teve fase de grupos? Também não. Não sei. Acho que não. Também acho que não. Acho que não. A galera pode mandar pra gente, não sei se lá atrás, enfim, mas... Ó, Flamengo pode enfrentar agora, depois de passar o Fluminense, que ainda joga hoje, é o líder do grupo já, o jogo de hoje é mais protocolar. Pensando na logística, não seria ruim, não. O confronto por é pesado, enquanto, Tajeres... São Paulo e Tajeres vão brigar. São Paulo e Tajeres se enfrentam. Se o São Paulo vencer, o jogo é no Morumbi. O Tajeres tem a vantagem de empatar pra permanecer em primeiro. O jogo é no Morumbi. São Paulo em casa hoje com o trabalho do Zubeldia, acho que... Tem o grupo do Grêmio que eu acho que ainda a gente vai ter que aguardar pra ver o que vai acontecer. Que é o The Strongest. Hoje o Strongest é o primeiro. Líder, né? É o líder, mas o Grêmio tem vários jogos a menos. Show The Strongest, Deus me livre. Ó, o grupo do Botafogo, que é o Júnior Barranquilla. Um bom adversário. Tem altitude. Bolívar, que é o... Show Bolívar. Show Bolívar com o segundo jogo lá, né? Então. Palmeiras. Pelo amor de Deus. Então, aí seria, ruim pra competição. Galo. Um choque desse agora. Rapaz. Não, esses dois confrontos seriam ruins pra Libertadores, imagina. Já vai eliminar um favorito. E o Galo River. e River. Ano passado teve Palmeiras e Atlético Mineiro nas oitavas. O River precisa só de um empate hoje. Pega o Deportivo Táchira, em Buenos Aires. Desses adversários aí, a gente tava conversando isso ontem lá na Flá TV. Pode mudar o São Paulo ali pelo Tajeres. Isso. Se você pegar pela parte técnica dos times, eu acho que o Barranquilla é o ideal. E já é algo que o Flamengo tá acostumado a enfrentar o Júnior Barranquilla. Exatamente. Tanto em Sul-Americana quanto em Libertadores. Da campanha do Renato teve o Barranquilla, né? Theo Gutierrez. Hoje é o Baca, né? Hoje é o Carlos Baca. Em 2020, o Flamengo estreia na Libertadores contra o Barranquilla. Que eu sempre brigo aqui, né? Os times colombianos, aquele time indolente, né? Lento, não é tão intenso. Eu prefiro pegar time colombiano do que time equatoriano, por exemplo. Independente da altitude, que o time equatoriano é mais pressão. Da vida, né? Então, assim, e o lado do Fluminense, que a gente debatia lá, é aquela questão. É o Fluminense. É clássico. É clássico, mas... O Fluminense é o Flamengo, o Flamengo é o Fluminense. É o Fla-Flu. Mas, por exemplo, a questão de você jogar o segundo fora, que vai ser a tônica do Flamengo, com o Flu, são 2 jogos do Maracanã. E aí, amigo, lança logística, né? Você não viaja, você fica aqui. Agora... Eu acho, assim, que o Flamengo nessa Libertadores, ele tá com uma marca, né? Ele é o time que tem uma sequência muito boa jogando em casa, né? O Flamengo não perde há muito tempo, né? E tem um jejumzinho aí, acho que desde o Paulo Souza, que o Flamengo de lá pra cá não vence fora de casa. Tem uma sequência de jogos sem vencer. Se eu não me engano, fora. A última vitória fora do Flamengo foi contra o Vélez. Contra o Vélez, né? Naquele ano lá em 2022. Isso. Então, assim, se 3 gols do Pedro. 3 gols de gala. Numa semifinal de Libertadores na Argentina, só isso. Se você pegar esse momento do Flamengo, que a gente tá chegando, o Flamengo, acho que o Tite tem conseguido, né? Acho que Corinthians, Bolívar, Amazonas e o jogo de ontem, são 4 jogos sem sofrer gols. Assim, é tá se reequilibrando. Foi a marca do início do ano, né, do Flamengo. Se reequilibrando. Esse lance de você jogar os jogos, o primeiro no Maracanã, com essa marca que o Flamengo não perde no Maracanã na Libertadores há muito tempo. Eu acho que dá uma esperança pra torcida de, fazer o resultado no Maracanã. E aí, assim... Sem Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique já tava fora do time. Loucura, né? Sem Bruno Henrique. Só que foi bem expulso. Em 2 minutos. Muito bem. O mata-mata é em agosto, né? Se eu não me engano. Acho que é só em agosto. Acho que é final de julho. Final de julho e início de agosto. Aí você vê, por exemplo, como é que vai estar o lance do Bruno Henrique? Cara, mas aquele negócio. Como é que você... Cebolinha tiver machucado. Perde o seu, né? Entrada totalmente desnecessária. Aí se machucou. Sim. A gente vai saber ainda aí durante hoje. Daqui a pouco deve dar um F5 aí pra ver se o Flamengo emite alguma coisa, né? Agora, são adversários, assim, o Flamengo passando em segundo. Aí eu acho que complica mais, obviamente, que quem enfrentar o Flamengo também é aquela situação, né? Agora, vamos ver as possibilidades que o Flamengo teria passando em primeiro? Lembrando, só pra gente ter uma ideia. Lembrando que 2023 era pegamos o Olímpia. Tem isso. É isso. Mas isso aí
contra o River no Monumental do que decidir em La Paz contra o Bolívar, por exemplo. Ou contra o The Strongest. Eu não quero pegar altitude de jeito nenhum, cara. Se eu puder fugir de altitude... É incontrolável, né? Não, e você decide lá, cara. Então você joga o primeiro jogo no Maracanã. Obrigado. O The Strongest, por exemplo. Fechadinho, recuado, linha de 6, 4, 1-0, 0-0. Você vai decidir na altitude, cara. Tá maluco. Não, o segundo jogo é na altitude, né? Porque um jogo desse, Flamengo e Fluminense, Flamengo e River, dificilmente você vai ver... O Fluminense e o Diniz nunca vai fazer isso. Fechadinho, bloco fechado pra decidir em casa. Não, o River também não vai fazer isso. Enfim, o jogo fica mais aberto. Fica um jogo mais com um estilo que encaixa com o jogo do Flamengo. Você pega esses bolivianos, cara, eles vão vir aqui fechado pra tentar decidir em casa na altitude. Porra. Quanto melhor puder fugir. Eu tô falando do Flamengo, do Botafogo é a mesma coisa. Foge de Bolívar, é claro que não dá pra controlar, né? Mas se puder fugir, se o sorteio for favorável. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.